Queridos, em cima dessa proposta, eu gostaria de pensar com vocês um pouco nessa tarde. Nós estamos sob uma campanha. Qual é o tema desta campanha? Olha lá, ouvia dali, um pedaço dali. É melhor se a gente fizer coro. Vamos lá? 1, 2, 3. Pela fé inabaláveis, ainda que, mais uma vez, pela... Como eu já tenho dito e reitero também nesta tarde, queridos, essa expressão pela fé inabaláveis é praticamente um pleonasmo. Todos lembram que é um pleonasmo, né? É aquela expressão onde você diz subir para cima, descer para baixo. Essas coisas, elas se repetem. Você não precisa. A frase deveria ser completa já na sua primeira expressão, quando a gente fala fé. A fé, ela deveria ser inabalável. Sim ou não? Deveria, né? Será que ela é? Cri, cri, cri. Não responda para mim, pode responder só para Deus. Como está a sua fé? Olhando para a sua fé hoje, dá para contextualizar com o tema dessa campanha? Realmente a sua fé está inabalável? É inabalável? Recebendo um milagre desse assim, se dá um upgrade na fé, né? Que lindo, né? Deus seja louvado. Você entendeu nesse testemunho Deus dizendo que Ele gera sonhos que muitas vezes as pessoas dizem que não tem como trazer à existência? É Deus ministrando através desse testemunho dizendo que o que Ele fez na vida dela, Ele também é poderoso para fazer na sua. Aleluia! A gente precisa ouvir Deus em suas entrelinhas. E queridos, quando a gente pensa numa fé inabalável, eu gostaria de primeiro começar hoje, a proposta dessa tarde, eu gostaria que você entendesse que sem comunhão com Deus, não existe fé inabalável. Eu quase duvido de que exista fé. Mas pelo menos a fé que é inabalável, essa com certeza, ela não existe se não houver comunhão com Deus. Você entende isso? Então é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho aqui nessa tarde. A gente sabe do papel de Deus, a gente sabe do poder de Deus, a gente sabe o que Deus pode fazer, quer dizer, até foge à nossa mente, mas a gente tem uma noção do poder de Deus. A gente, quando pensa do lado do contrato, olhando Deus, é fácil de a gente fazer a equação, fazer a soma e dizer tudo é possível. Ele pode todas as coisas. Do outro lado do contrato entra eu e você, entra nós, entra o humano, entra a humanidade. E é aí que a pergunta, obrigado querida, é aí que a pergunta ela ganha tom, aonde a gente precisa entender, será que a nossa fé é inabalável a partir deste ângulo do contrato? Porque do ângulo do contrato de Deus, até talvez um ateu, na compreensão do que nós compreendemos como Deus, ele vai concordar conosco que Deus tudo pode. Mas entre concordar e viver o Deus que tudo pode, há um pequeno Grand Canyon aí no meio disso. Há um pequeno abismo no meio disso. Há uma distância no meio disso. E é por isso que nós queremos pensar numa fé mais dentro da perspectiva daquilo que Deus tem para nós. Qual é esta fé que Deus tem? O que Deus tem proposto como fé? Porque só existe um tipo de fé no coração de Deus que Ele quer que a gente viva, queridos. Mas é verdade que existem fés. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Pelo menos teologicamente a gente pode dividir a fé em 3 níveis. A fé natural, a fé dom e a fé sobrenatural. A fé natural é essa que a gente usa o tempo todo, mesmo sem prestar atenção. Você disse que viria para o culto e talvez se você falou com alguém, você disse eu vou para o culto e depois eu chegarei em casa. Daqui a pouco eu estarei em casa ou daqui a pouco estarei em outro compromisso. Quem garante que você vai estar nesse outro compromisso? Você está falando isso por uma fé natural. Pela fé natural você diz eu vou pegar o ônibus. Quem garante que você vai pegar aquele ônibus? Mas a fé natural faz a gente pegar o ônibus o tempo todo, faz a gente se alimentar e se nutrir daquele alimento, porque a gente acredita que aquele prato de comida, que aquilo que estamos comendo, nos fará bem. Então a gente vive por fé.
Se você não viver por fé, você nem come um prato de comida. Você vai falar, não, isso pode ter veneno, pode me fazer mal, eu vou acabar infartando, vai me dar diabetes, sei lá. Você começa a pensar num monte de coisa, dali a pouco, meu amigo, isso vai te envenenar de uma maneira que nem aquele prato de comida você consegue comer. Então a gente vive por fé muito mais do que a gente imagina, mas é uma fé que a gente já tornou ela natural. E a fé dom é aquela que você recebe de Deus com uma carga diferente. E a sobrenatural, você vive ela em dimensões que nem todos os humanos, ou todos os cristãos, ou todas as pessoas que confessam uma fé em Cristo vivem, mas que é a proposta de Deus única para todos nós. Vocês lembram de Jesus algumas vezes, em alguns episódios, onde ele olha e as pessoas perguntam para ele, os discípulos em determinado momento perguntam, por que nós não conseguimos fazer isso? E ele diz, por causa da vossa pequena fé. Então essa já é também uma outra nomenclatura de fé, aonde existem fés em dimensões. A fé em dimensão, e nesse caso uma fé pequena. O próprio Jesus também dá dimensão à fé, dizendo, se vocês tiverem fé do tamanho, então ele está falando de proporção. Tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão pedir para esse monte passar daqui para lá, e olha, vai acontecer. Então Jesus mostra que existem tamanhos para a fé. E a pergunta sempre é, que fé é essa que pode se tornar uma fé inabalável? Uma fé que realmente esteja professando, crendo e vivendo o que Deus tem em todo e em qualquer momento, em qualquer situação. Porque, queridos, com todo respeito a Solange, né? Sueli, viu como eu sou bom para batizar? Eu já mudo o nome, rapidinho. A Sueli, por exemplo, nesse é um momento de êxtase, né? De glória. Esse é o momento de a gente dizer, Senhor, agora eu estou contigo até debaixo d'água. Mas a vida não vem só com momentos assim. A gente percebe o quanto a gente realmente está ligado em Deus, são quando as dificuldades vêm. É quando o desemprego chega, é quando a doença chega, é quando a crise familiar, conjugal, com filhos com pais, familiares, as crises aparecem, os problemas dos mais diversos, problema no emprego, problema trabalhando, problema com o chefe, problema com o colega de trabalho, com o vizinho, com a casa que tem ou que não tem, com as contas que nem sempre estão do tamanho do orçamento. E são essas horas que algumas realidades querem bater a nossa porta. E aí a gente precisa responder de alguma maneira a essas realidades. E é a hora que a gente senta e começa a pensar, Deus vai fazer alguma coisa. E do outro lado, o boleto está vencendo. Do outro lado, os problemas se avolumam. O médico, em vez de dizer que a doença remiu, ela piorou. Aquilo que era apenas um diagnóstico, agora se transformou em um diagnóstico talvez incurável, ou até intratável. Ou já com uma sentença. E é agora que eu preciso responder de alguma maneira. A depender da fé de cada um, uns se desesperam, outros perdem o chão, outros perdem a fé, outros questionam Deus, outros chegam a duvidar da existência de Deus. Mas existem aqueles que, seja qual for a notícia, ele vai dizer, bendito seja o Senhor. Nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E é disso que a gente quer, e é assim que a gente quer viver, é ou não é? Problema virão, não é virão, que não vem sozinho. Parece que geralmente eles se encontram no meio da estrada e dizem, vamos passar todo mundo lá na casa tal, e eles resolvem dar uma passada lá na minha, na sua casa, e geralmente eles não vêm sozinhos. E aí a gente não está esperando, ninguém faz uma mesa dizendo, chega, senta, estava esperando vocês hoje. Seja o problema que for, querido,
E é nessa hora que a gente precisa entender que existe uma proposta de Deus, aonde a nossa fé será inabalável ao ponto de dizer, ainda que todos esses problemas venham contra a nossa vida, a gente tem uma esperança que não pode ser murchada, aleluia. Então, queridos, quando a gente quer pensar um pouquinho hoje sobre essa fé, eu quero abrir com vocês a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Vamos ver aqui em uma dimensão de fé, onde o Senhor nos orienta a gente a entender que sem comunhão não há fé inabalável. Pode ser que existam outras fés. Fé pequena, nem sei se tem fés no plural. Estou usando a expressão fés aqui alguma vez, mas vamos deixar em fé. Nem sei se existem outras expressões de fé, diferente daquilo que a gente já conhece. Mas o que a gente sabe é que Deus tem uma proposta. E é isso que a gente quer entender. Quem encontrou Hebreus capítulo 12? Diga amém. Estou esperando. Está aí na Bíblia, aí, antes de Apocalipse. Logo depois de Gênesis. Bem depois. Está entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar fácil. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Especialmente, queridos, eu gostaria de pensar com vocês hoje nessa tarde sobre esta expressão que está no versículo 2, aonde ele dá a referência de fé, dizendo que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então a fé que nós vivemos, ela tem origem, ela tem endereço, ela tem base. E essa base é quem? É Jesus, queridos. Foi lindo, foi maravilhoso ouvir o testemunho da Sueli. Agora acertei. Foi maravilhoso, não foi? Mas não é a fé dela, exatamente a fé que nutre-nos, ou que nos fortalece, ou é a base da nossa fé. A base da nossa fé, ela precisa ter autoria em Jesus. Pode até ser, queridos, e tomara a Deus que assim seja, porque Deus pode fazer que este ambiente fique repleto de pessoas precisando de milagres, e as pessoas sendo levantadas de cadeira de roda, e as pessoas começarem a enxergar, e começarem a falar os que não falam, e os surdos ouvirem, e os milagres acontecerem, e que isso aconteça, porque Deus pode fazer isso, mas essa não é a base da fé. A autoria da fé que está em nós, ela precisa ter um endereço que sua origem, o autor dela precisa ser Jesus. Eu não sei qual é a sua experiência de fé, eu não sei o que te trouxe até a estar na presença de Deus, até uma igreja, até hoje fazer parte do contexto religioso, eu não sei o que te trouxe a isso, mas toda e qualquer experiência, por maior que seja, queridos, ela não se equivale em nada à experiência do que Jesus naquela cruz conquistou, nos deixando o endereço da onde a nossa fé está sendo ali originada e hoje proporcionando para nós a certeza absoluta de que aquilo que nós cremos não pode se murchar, não está morta, mas ressuscitou, venceu a morte e está ao lado do Pai, aleluia. Qualquer fé que a gente possa ter em algum momento tido uma experiência que nos despertou para algo é lindo e maravilhoso, mas não se compara com a fé que precisa ter origem em Jesus. E Ele não só é o autor dela,
mas Ele quer consumar ela em nós. Ele quer que ela seja efetiva. Então a fé, queridos, ela não é só uma declaração bonita. A fé não é apenas uma confissão. A fé é um estilo de vida. É uma prática de existência. É um modo de vida. Você só pode consumar algo experimentando, vivendo aquilo que você precisa viver. E aí você vai entender que realmente você está na proposta da fé. Porque assim como nós fizemos os primeiros exemplos, dizendo, quando os problemas vêm, é que a gente vai perceber a fé que a gente tem, é nessa hora também que a gente vai sair do processo dizendo, eu sei em quem tenho crido, aleluia. Agora, se eu não experimento uma vida prática de fé, será que eu tenho fé? Infelizmente, eu só saberei disso na hora que eu passar por alguma situação. E quem é que faz que essas situações cheguem até nós? Deus. Porque é Ele que vai consumar esta fé em nós. Ele faz isso através da cruz, mas faz isso trabalhando dia a dia na nossa vida. Eu esses dias estava vendo uma fala acho que é Free Morgan, se eu não estiver enganado, naquele segundo filme que ele faz do Todo-Poderoso. E tem uma parte do filme onde ele está falando com a mãe do personagem que está ali sendo provado, que foi mandado para fazer a arca, né, para fazer aquela arca e está todo perdido. E a mulher já abandonou ele porque a loucura é muito grande. E o Free Morgan, representando Deus, vai conversar com ela. E na fala dele, ele faz uma pergunta para aquela mulher, dizendo, se você pede algo para Deus, Deus te dá algo ou Ele te dá a oportunidade para você conquistar aquilo que você pediu? E ele cita alguns exemplos. Por exemplo, se você pede paciência para Deus, Deus te dá paciência ou te dará a oportunidade de você ter paciência? Se você pede para que Ele conserte a sua família, Ele vai consertar a sua família ou vai te dar oportunidades para que você esteja renovando a sua família, consertando a sua família, para que o milagre aconteça dentro do seu lar? Então a gente precisa entender que aquilo que nós vivemos, queridos, são oportunidades para que a fé que Ele gerou em nós, essa fé que no mesmo capítulo 10 de Hebreus Ele diz que o justo viverá da fé, a gente precisa trazer isso para o campo prático, para o campo da praticidade, porque senão, queridos, são apenas declarações vazias, mas que na hora que a gente precisa colocar em prática, a gente simplesmente recua. A gente não vive aquilo que a gente prega. A gente não vive aquilo que a gente canta. A gente não vive aquilo que a gente aconselha outros a viver. Mas se a gente olha para a situação, e eu não sei qual a situação que você está vivendo, nem do milagre que você precisa, mas Deus sabe o que você está vivendo, o que você precisa. E eu gostaria que você enxergasse isso nessa tarde, como Deus consumando algo na sua vida, como Deus te dando uma experiência, para que você fosse gerado, mais fortalecido, a sua fé crescesse, e Deus te desse experiências pessoais com Ele, no meio deste furacão, no meio desta circunstância. Lembra-se de Jó? Quando ele passa por todo o processo, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas quando ele passou pelo processo, ele diz, agora os meus olhos te contemplam, aleluia. Deus, você pode, querido, ouvir as melhores experiências, mas Deus tem o prazer, o interesse de gerar em mim e você experiências pessoais com Ele. Então, queridos, nós queremos pensar a partir disso, no mínimo 3 aspectos rapidamente com você, sobre essa fé, que o autor e o consumador é Jesus. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração, nós tocamos nessa introdução. Você precisa ter cuidado com a fé falsificada. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo do 1 até o 8,
Paulo está orientando a Timóteo a vida que ele precisa viver. Timóteo é seu filho da fé, é seu discípulo, e Paulo está orientando ele. E no versículo de número 5, mais especificamente, ele diz para que Timóteo viva a fé não falsificada. Você entende isso, queridos? Existe fé falsificada. Se Paulo está dizendo que ele deveria viver a fé legítima, como ele vivia, e não a falsificada, é porque existem fé que são falsificadas. Fés ou fé que são falsificadas. Então, a primeira compreensão que a gente precisa tomar cuidado, queridos, é que a gente não viva uma fé falsa. Uma fé que parece real, mas ela não é real. Eu não sei quem dos senhores já pegou uma nota falsificada. Eu tive o desprazer de pegar uma nota de R$20 falsificada, me deram de troco, e aí eu, quando passei num outro estabelecimento, eles falaram: essa nota aqui não é verdadeira. Em nada, eu como não sou um expertise nisso, não tenho essa experiência, eu não vi a diferença de uma nota para outra. Então elas pareciam iguais, parece igual, mas não é igual. Canta igual, congrega igual, louva igual. Lembra da passagem das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram nécias, eram loucas. O que elas tinham em comum? Praticamente tudo. Só tinha um item só que elas eram diferentes. Nós pregamos sobre isso alguns domingos atrás. Elas eram virgem, não era fácil manter a virgindade, pois elas eram virgem. Elas tinham roupa adequada, elas estavam esperando o noivo, foram ao encontro do noivo, ouviram a voz do noivo, dormiram juntas, tinham lâmpadas, tinham óleo na lamparina. Elas só não tinham uma coisa, as 5 loucas: óleo reserva. As 5 prudentes tinham óleo na lamparina e tinham óleo reserva. Já as loucas tinham só óleo na lamparina. Se ele vier até meia-noite, eu estou bem, tem óleo suficiente até meia-noite. E aí estava a loucura delas. E se ele não vier à meia-noite? Queridos, pasmem os senhores, porque esta passagem bíblica das 10 virgens, ela trata de um Deus gracioso, amoroso, misericordioso, mas que por um item, ele está dizendo que aquelas 5 loucas não entraram para as bodas do Cordeiro. Um item. Nós vivemos numa sociedade onde parece que tudo pode. Está tudo debaixo do sangue, está tudo debaixo da graça. Que fé é essa? Biblicamente não é bem assim que a coisa acontece, queridos. Na passagem daquelas 10 virgens, quem contou essa parábola é Jesus. Então nós precisamos olhar para isso com certa relevância. Só tinha um item que 5 delas não tinham. E não adiantou guardar a sua vida, ser virgem, etc, e etc, e etc, se elas pecaram num fator fundamental. Elas não tinham óleo para continuar com uma vida com Deus. Elas não estavam preparadas para o encontro com o noivo. E se o noivo demorasse mais um dia, então, aí acabou. A lamparina estaria apagada. Queridos, o que mais nós vamos encontrar em pessoas que congregam são pontos parecidos. Não viver uma fé falsificada, queridos, é entender primeiro que existem modelos de fé que são falsificadas e que vivem conosco. Gente que também professa a mesma fé que nós, ama a mesma palavra, professa, conhece versículo bíblico, já orou sobre isso, já recebeu milagre através dessa fé. Mas nós não temos uma fé que é para apenas hoje à tarde. Nós não temos uma fé que foi apenas para o tempo que você viveu. Eu tenho quase 30 anos de fé. Não é só para esses 30 anos de fé que eu tive fé, que eu preciso ter fé. Nem tampouco só para essa semana. Eu preciso que a fé que eu viva em Cristo esteja em dia hoje, amanhã, depois da manhã. Se precisar para daqui 10, 20 anos, 50 anos, não importa. A fé precisa estar viva e estar estabelecida e estar firmada nele. Isso é fé verdadeira.
Fora disso, parece fé. Tem jeito de fé. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. A fé é legítima, queridos. Ela está estabelecida em Jesus e ela não tem prazo de validade. Se Ele vier hoje, eu estou preparado. E a gente, costumeiramente, às vezes fala muito do Jesus que pode voltar agora. Mas eu te desafio a uma outra pergunta: e se Ele demorar 50 anos? Vai te encontrar como? De que jeito? Porque tem muita gente que até está esperando Jesus hoje. Mas será que vai continuar com a mesma chama que nós cantamos aqui? Está queimando aí no coração ainda essa chama? Nós vivemos dias, queridos, aonde talvez a mensagem que mais precisamos pregar é perseverança. As pessoas desistem muito fácil, param muito fácil, apagam a chama muito fácil, se esfriam muito fácil, desistem muito fácil. Até porque nós estamos em um mundo hoje, que se há um tempo atrás a gente falava, para aqueles que são mais antigos, lembram que a gente falava assim: esse carro aí é para o resto da minha vida. Era assim que a gente falava? Era normal você ver uma pessoa com um fusquinha de 10, 15 anos, um Corcel, sei lá o quê. Hoje em dia, 2, 3 anos, meu Deus, já tem que trocar esse carro rápido. Já estou muito tempo com esse carro. Uma sociedade onde a gente está com o celular funcionando e dizendo: pareceu melhor, tem que trocar meu celular agora. Mas está funcionando, mas é que aquele lá tem mais capacidade, tem umas coisinhas aqui diferentes, a câmera dele já é melhor. Então hoje as coisas são muito volúveis. E infelizmente a gente está trazendo isso para a igreja, queridos. Vocês gostaram dos louvores que foram cantados aqui? Só quem gostou, diga amém. Se eles cantarem esses louvores aqui durante uns 3 meses, é bem provável que muito antes disso tem gente que já vai estar falando: não tem como mudar esses louvores? Não dá para melhorar essa coletânea, tem coisa nova acontecendo e sabe, esse louvor já está muito batido e a gente está nisso, queridos. Porque hoje em dia, você vai para a internet e escolhe o que você quer. E aí você já começa escolhendo bem. Só que daí você escolhe uma coisa boa e enjoa rápido. Será que não tem uma coisa nova? Eu poderia citar vários casos de exemplos práticos meus, né? Eu já peguei louvores que eu falei: nossa, esse louvor eu vou ouvir o resto da minha vida. E eu tenho um defeito ou uma qualidade, eu não sei, mas lá em casa todo mundo tem esse defeito, ou aprendeu comigo ou alguém replicou lá em casa. Tem o meu louvor da semana. Que o louvor da semana eu deixo no repeat. E fica ali, repetindo. E fica repetindo. E eu fico lá sendo ministrado. E às vezes eu coloco ele um tempão. Às vezes fica uma semana, às vezes 2, 3 dias. Às vezes fica um pouco mais, um pouco menos. Depende ali do clima. Só que tem horas, queridos, que eu já não aguento mais nem ouvir aquele louvor. Começa aquele louvor, eu já não consigo nem ouvir. E aí às vezes eu fico me questionando se isso é produto do quê? É produto realmente de que eu preciso me renovar? Ou é eu sempre procurando algo novo para tentar achar alguma satisfação, algum prazer? Porque o nosso prazer hoje ele é muito... Eu trabalhei numa empresa, queridos, que era dentro da Petrobras. Pensa no sonho de uma empresa, irmãos. Pensa no sonho. Pensei, nossa, isso eu tinha 15 anos, se eu não estiver enganado. Falei, eu acertei na loteria. Naquela época, queridos, o meu sonho, para vocês terem uma base, era um dia poder tomar 1 litro de leite gelado sozinho. Isso era o meu sonho. Aqueles leites de pacotinho, sabe? Eu ia comprar para a mãe de vez em quando e dava uma mordidinha assim, ó. Não sei se vocês já fizeram isso, se eu sou o único pecador aqui. Mas o meu sonho era pegar um pacotinho desse e tomar sozinho. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, queridos, tinha Coca-Cola, Fanta, tudo à vontade, e na mesa tinha um pacote de leite. Falei, é aqui que eu aposento. Meu Deus do céu, é céu na terra. A bandeja, irmão, vinha com uma comida assim maravilhosa. Falei, é aqui, Senhor, eu estou no paraíso e nem sabia. Aquela alegria, irmãos, eu não sei se durou 30 dias, mas em pouco tempo eu já estava murmurando do leite,
murmurando do refrigerante, murmurando da comida e dizendo, mas de novo, já não aguento mais essa comida. É o que a gente, queridos, a gente hoje, há uma expressão bíblica que nos diz que se você der pérola a porcos, o que eles fazem? Piso em cima, porque eles não sabem distinguir. Agora, para o faminto, até o amargo é doce. E a verdade é essa, queridos, que quando a gente precisa, a gente valoriza, a gente sente prazer, a gente dá valor. Mas hoje nós estamos numa sociedade onde você fala assim, eu vou ouvir uma boa pregação agora, vou colocar no YouTube. E aí você escolhe lá o que você acha que é o melhor pregador. Ouve uns 10 minutinhos, eu não gostei dessa mensagem não, vou mudar para outra. Aí eu não gostei, eu vou mudar para outra. E a gente é isso, queridos, e a gente está se tornando isso o tempo todo. Ter uma televisão hoje sem controle remoto, ela já nasceu quebrada. Controle remoto, queridos. Controle remoto. Na minha época era ali no tec, 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 tec. Não sei se vocês já assistiram TV, que fica passando assim, correndo. Eu descobri que meus filhos não sabem o que é isso esses dias. Falei, vocês têm que saber o que é assistir televisão com o negócio correndo. E você é irritado com aquele negócio pulando. E você coloca bombril, mexe no fusível, mexe em tudo. E o negócio não funciona. E quando tem uma cor qualquer, você dá glória a Deus. Preta e branca dando aleluia. Hoje, querido, a gente tem tudo na mão. Controle remoto, está tudo ali. Mas a gente está insatisfeito. E esse tipo de coisa, queridos, vai falsificando a nossa fé, e a gente não sente, às vezes, a alegria que deveria viver nas coisas mais simples, que vem do céu, que vem de Deus, que alegram a alma, que continuam renovando, que continuam sendo a graça de Deus derramada sobre a igreja, aleluia. Mas há uma inquietude, e a gente está numa programação preocupada com outra que a gente está perdendo. Primeira vez que eu tive uma TV a cabo, irmão, que luta é aquilo? Você não sabe o que assistir. Você pensa, está assistindo um negócio, você está perdendo outro aqui. E naquela época não tinha internet, que você pausa, depois assiste outro vídeo. Então você só pensava que estava perdendo uma outra programação. Você assiste pela metade, você não nem assiste aquilo e nem assiste outra coisa. É esse tipo de coração, de mente que a gente está sendo gerado, queridos. E a gente está transferindo isso para a fé. A gente está transferindo isso para a vida religiosa. E de repente o que alegra não alegra mais. E de repente o que eu sentia eu não sinto mais. E de repente, a minha fé é dependente de coisas que não estão dentro da palavra. E o autor e o consumador não está sendo ele. De repente, o que me alegra é quando eu vejo um bom conjunto, que é aquele conjunto que deveria estar fazendo louvor. Aquele pregador que deveria estar pregando. Aquele ambiente que eu acredito que é através daquele ambiente que as coisas acontecem. Queridos, o Senhor desta igreja continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Ele continua tendo todo o poder em suas mãos. Continua sendo o mesmo Deus que morreu e que ressuscitou, e que continua batizando no Espírito Santo, e que continua renovando fé, e que continua abençoando, e que continua sustentando, e que continua cuidando, e que continua amando, e que continua cuidando da sua existência, aleluia. Cuidado para que a gente não falsifique uma fé, achando que estamos vivendo uma fé que não é real. Lembra das igrejas de Apocalipse? Vocês pensam que são ricos, dizem que são abastados, mas a verdade qual que é? Vocês são pobres, miseráveis, são nus, pensam uma coisa, mas são outra. É a fé falsificada. Queridos, para que uma fé seja uma fé inabalável, ela precisa ser gerada em Cristo. Ele é o autor da sua fé ou não? Ah, mas o irmãozinho não me cumprimentou lá na igreja. Ah, não, mas é que a gente acha um problema que ele se torna maior do que Jesus. O tempo todo. Isso é letal para a vida espiritual. E um risco para a nossa existência. Vamos se colocar em pé, queridos?
Hoje, queridos, a segunda coisa que eu gostaria de falar com você, nós não vamos chegar na terceira, talvez amanhã eu fale sobre a terceira. Então, a primeira, não viva uma fé falsificada. Segundo, aproxime-se de Deus. Nós começamos aqui sem ensaiar nada, sem pedir nada disso, e começamos cantando louvores que falavam de comunhão, em conhecer mais Jesus, em querer mais desse Deus. Então é o Espírito Santo ministrando algo já para nós aqui nessa tarde. Comunhão com distância não tem casamento, é divórcio, queridos. Para ter comunhão com Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Como é que eu conheço o falsificado, a nota falsa? Como é que eu conheço a nota falsa? Alguém sabe? Na luz, quase isso. Quase isso. Conhecendo a verdadeira. Se você conhece a verdadeira, queridos, você vai identificar a falsa. Você precisa conhecer a fé verdadeira e genuína, o Deus verdadeiro e genuíno. E aí o que é falso você vai identificar de longe. E com isso, queridos, você vai só conseguir isso através de uma aproximação mais de Deus. Tá bom o seu nível espiritual? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Nós cantamos aqui que tem alguma coisa queimando, né? E que não dá descanso. É verdade isso? Ou será que já não queima mais? Porque tem alguém tentando apagar isso o tempo todo, sabia disso? Ele tenta apagar essa chama. Ele sabe quando você sai daqui pisando nas nuvens e dizendo, Senhor, hoje foi céu na terra. E ele está lá fora dizendo assim, espera aí que eu já te coloco com o pé no chão. Mas eu acredito em nome de Jesus que ele consegue isso com poucos, e nem são esses que saem daqui, em nome de Jesus. Então a gente precisa, querido, se aproximar de Deus. E aí, como é que se aproxima de Deus? Vocês querem um segredinho, é isso? Não tem segredinho. Ó, se alimente da palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Entra no teu lugar secreto, que o Deus que te vê em secreto te recompensará, aleluia. Congrega, queridos, faz parte do corpo de Cristo. Hoje nós vamos fazer um ato de fé aqui, onde nós estaremos ceando agora. Então você que está em comunhão com a igreja, você vai tomar a ceia. Você que ainda não está ligado, seja a nossa igreja ou a igreja que você congrega, você que não está em comunhão, você vai tomar só o cálice. Então, entenderam? Se você está em comunhão com a igreja, com a sua igreja, com essa igreja, a igreja que você congrega, você vai participar do cálice e vai participar do corpo, do pão, do cálice e do pão. Se você ainda não tomou a sua decisão, é simpatizante, ama Jesus, gosta de Jesus, mas ainda falta alguma coisa aí para arrumar, você vai só tomar o sangue, ou seja, tomar o suco de uva hoje, já dando um ato de fé que você vai colocar a sua vida em dia com Deus, amém? Então hoje, queridos, nós queremos proclamar aqui que a nossa fé, ela provém de comunhão com Deus. E precisamos viver tudo aquilo que essa proposta de Deus desceu para nós. É orientada para nós. Amém? O grupo de louvor pode chegar aqui em cima. Eu vou fazer a leitura habitual. Eu vou pedir para os diáconos e obreiros que estarão ministrando a ceia, para que eles venham aqui na frente. E vou ler com vocês Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, um dos textos bem conhecidos para esse momento. E eu vou precisar que vocês nos ajudem para esse momento de ceia. Nós vamos fazer o seguinte, para facilitar aqui, inclusive, para os que estarão servindo a ceia. Você que faz parte dessa igreja ou de alguma igreja, está em dia, em comunhão com a igreja, fique de pé. Você que ainda, por alguma razão, tem alguma coisa para colocar em dia, ainda não faz parte de uma igreja, vai só tomar o cálice, se assente.
que aí fica fácil para a gente, na hora de distribuir, saber se é o pão e o cálice ou se é só o cálice, ok? Então você que está sentado, tem alguma coisa para você ajustar na sua vida, vai só tomar o cálice, como um ato de fé que você estará dando em direção à sua comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 11, diz assim, a partir do versículo de número 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por favor de vocês. Façam isso, é uma ordem de Jesus, façam isso em memória de mim. O jeito que nós fazemos isso é memorizando Ele. E da mesma forma, pois da ceia ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, é a aliança que nós fazemos com Ele. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Então você que está em pé, você vai segurar na sua mão o pão e o cálice. Você que está sentado, vai segurar só o cálice na sua mão. E espere a voz de comando e todos nós estaremos tomando a ceia junto. Enquanto isso, o grupo de louvor estará cantando algum louvor e você estará recebendo a ceia. Fique à vontade, os obreiros. Nós vamos estar agora orando pelo pão e pelo cálice. Senhor, nós apresentamos agora, Senhor, este cálice e esse pão, que representam o teu sangue e a tua carne. E consagramos ao Senhor, e estamos fazendo este ato, Senhor, agora aqui, declarando que a nossa fé, ela tem autoria no Senhor, e ela se consuma através do Senhor, e no Senhor e pelo Senhor. E nós pedimos que o Senhor esteja agora aqui, Senhor, firmando alianças, que o Senhor esteja aqui firmando compromissos. Se há alguém aqui, Senhor, que está passando por algum vendaval e está sendo afetado na sua comunhão, Pai, liga agora neste lugar, renova agora neste lugar, Pai. Nós consagramos esses elementos em nome de Jesus. Fique à vontade, querido. Pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Segure na mão, espere que nós vamos comer e tomar todos juntos. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Creia que Ele está ressuscitando comunhão. Mestre, Ele está ressuscitando preciso sonhos. de um milagre. Ele é poderoso para isso, aleluia. É a hora que Ele está dizendo, eu e você somos um. Faça isso com alegria no seu coração. Sinta a presença dEle, sinta a graça dEle, sinta o amor dEle. É Ele dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, aleluia. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Oh, Deus, vai chamando pelo nome, muda Senhor. minha Vai fazendo, Senhor. Vai ressuscita ressuscitando os meus sonhos, construindo transforma histórias, minha Pai, em vida, nome de Jesus. me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Passa aqui também.
nos músicos, os que forem tomar integral, os que forem tomar, aí fica mais fácil. Queridos, você sabe o que significa comunhão com Deus? A Bíblia diz que a todos quanto receberam, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não viva acreditando menos do que isso. E por ser filho, você tem um pai, e um pai que cuida como ninguém cuida. Então esse é o momento onde você vai participar agora do pão. Fique à vontade, participe do pão, coma o pão. Você está comendo a carne, você está participando da morte de Jesus agora. Podei comer todos. Aleluia. Enquanto você come, você glorifica, sinta a presença dEle, sinta esta comunhão, aleluia. Oh, amado da nossa alma, aleluia, aleluia. Muda minha história, Aleluia. ressuscita os meus sonhos, agradeça por esse privilégio, transforma minha vida, agradeça por esta honra, por esta graça. faz um milagre. Podeis ceiar agora todos, pode tomar o cálice. Me Este é o chama sangue para fora. da nova aliança, é o sangue, é o símbolo do sangue de Jesus. Vai renovando, Senhor, vai renovando, vai passando, Senhor, neste lugar. Passa neste lugar e renova, passa neste lugar e toca, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu podes batizar agora, Senhor, tu podes batizar agora. Ó Deus, toda frieza, toda mornidão bate em retirada, porque agora, Senhor, Tu és a própria o Espírito vida, tem liberdade neste lugar. a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pele, Remove, Senhor, me faz milagres, Senhor, neste lugar, Pai. muda minha Ressuscita história, sonhos neste lugar, Pai. ressuscita os meus Ressuscita, sonhos, Pai. transforma minha Em vida, nome de Jesus, Senhor. em nome Me de faz Jesus, milagre. em nome de Jesus. Me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo Senhor. nome, muda minha história, mudando, Pai, muda, ressuscita muda, os meus muda, sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Se coloque de pé todos agora, queridos, nós vamos finalizar. Eu quero finalizar com um convite talvez dos mais audaciosos que são feitos. Eu não acredito que exista um convite maior do que esse, nem mais belo do que esse que eu vou fazer agora. Também é o mais desafiador, também é o que mais trava às vezes. Eu quero convidar você que, quem sabe pela mensagem, você se sentiu que precisa melhorar a sua comunhão com Deus. Você tem coisas ainda para colocar em dia, mas resolveu que hoje é o dia de você melhorar a sua vida de comunhão com Deus. Eu não vou orar agora para você receber um carro novo, nem uma casa nova, nem para você ser curado. Eu vou orar agora para o maior de todos os milagres. E o maior deles foi quando Jesus veio à terra e nos religou com Ele, nos tornando novamente filhos. E a partir, queridos, desta compreensão, não se trata de ser abençoado, trata-se de viver a herança que você tem. Tome consciência que você tem uma herança, basta apenas você tomar uma atitude. Então você que se sente hoje com um desejo de, se aproximar mais de Deus, colocar algumas coisas em dia,
se sentiu chamado neste momento, tocado pelo Espírito Santo, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você nessa tarde.